Olá, eu sou o Bruno J. Gimenez, sou cofundador do Luz da Serra e sou fundador do site O Criador da Realidade.com.br, junto com a minha parceira, minha amiga, minha irmã, Patrícia Cândido. E olha, essa história de falar de prosperidade, da conquista da vida dos sonhos é algo que a gente vem buscando há bastante tempo. E nesse vídeo eu quero falar sobre uma das coisas que realmente foram fundamentais para eu começar a construir esse caminho de prosperidade e para conseguir hoje produzir conteúdos para ajudar mais pessoas a conquistar aquilo que eu consegui. Porque realmente o que eu tenho hoje nem sempre foi assim. Eu já tive momentos muito difíceis em que realmente eu vendi o almoço para comprar a janta. E eu acho que todo mundo, de uma maneira ou de outra, pode passar por situações como essa. Acontece que eu cometia um grave erro. E esse grave erro veio no insight, numa conversa de restaurante, quando eu percebi a gravidade daquilo que eu fazia e o quanto aquela atitude realmente prejudicava a minha prosperidade. Pois é, você já deve ter ouvido falar várias vezes, mas várias vezes mesmo, que os ricos só pensam em dinheiro, que as pessoas ricas gostam de passar os outros para trás, que quem é rico vende a alma, que quem é rico não pensa nos outros, que quem é rico isso, quem é rico é aquilo, que tem dinheiro isso, que tem dinheiro é aquilo. E isso tudo é balela. Cada vez mais, convivendo com pessoas prósperas, pessoas ricas, pessoas muito abundantes materialmente falando, cada vez mais eu tenho percebido que essas pessoas são realmente as pessoas que têm mais condições de ajudar o mundo a evoluir. Recentemente foi feita uma pesquisa, por exemplo, que dizia assim, que 93% das pessoas consideradas na classe A e AA são pessoas 93% íntegras, que não erram em nada. E quando eu digo errar em nada, não é piratear um CD, baixar uma música da internet que não tenha direitos autorais pagos. Ou seja, pessoas 93% íntegras na classe A e AA. Ou seja, chegando aos milionários. Acontece que essa mesma pesquisa diz que quando você baixa o nível social, o nível de renda principalmente, você começa a ver que esse nível de integridade começa a cair para 80%. Ou seja, 80% dessas pessoas são íntegras de verdade, mas 20% já se perdem, querendo sonegar impostos, querendo passar o outro para trás de um jeito ou de outro, querendo fazer operações sem nota fiscal, querendo fazer coisas que são aparentemente não tão grandes, né? Mas que realmente afetam a integridade. E quando esse nível de integridade é medido nas faixas mais baixas, ele diminui. Ou seja, nós vamos encontrar numa classe mais C, e isso é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, nós vamos ver mais ou menos 60% de integridade total. E quando você desce a última faixa básica, né, a gente já vai conseguir ver 40% de integridade. Então existe uma pesquisa que comprova que quanto mais próspera financeiramente a pessoa for, mais íntegra ela é. Considerando isso, eu só quero contar para você uma coisa. A gente tem realmente que entender que as pessoas que mais sofrem com dinheiro são as pessoas que mais falam de dinheiro. E as pessoas mais prósperas, as pessoas mais bem-sucedidas financeiramente, são as pessoas que menos falam de dinheiro em representação às pessoas com mais dificuldade. E o que eu vou falar agora é o que aconteceu comigo. Eu estava numa situação complicada, tão complicada, que eu tinha que contar dinheiro para tudo. Então tudo que eu fazia eu perguntava quanto é? Será que eu tenho como pagar? Tudo que eu fazia eu contava. Tudo que me convidava eu dizia, tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Qualquer coisa que falavam para mim, todo o assunto tinha. Quanto de dinheiro eu tenho, quanto dinheiro vai custar, quanto de dinheiro, quanto de dinheiro, quanto de dinheiro. Então essa crença de que os ricos só pensam em dinheiro é a maior balela. Porque quem só pensa em dinheiro são realmente as pessoas com problema de prosperidade. E aí acontece que eu convidei um dia a Patrícia para uma reunião lá na minha casa. E eu e a Patrícia Cândido fomos a um restaurante. E eu todo feliz e orgulhoso, era o ano de 2007, como eu disse, eu vendia o almoço para comprar a janta. Eu convidei a Patrícia para ir num restaurante, falei, vamos num restaurante que eu conheci, que é super barato esse restaurante. Era R$ 5,90, almoço livre, imagina a qualidade do restaurante. E a Patrícia também não estava numa fase boa na vida dela financeiramente. A gente foi crescendo junto, graças a Deus. E ela olhou e falou, Bruno, onde se viu vir num restaurante desse? Eu sei que as coisas não estão boas, mas se você se nivela por um restaurante desse, todo o resto da sua vida fica nessa sintonia. Não é possível que você esteja num estado tão miserável para você vir num restaurante desse. Quando ela encostou os cotovelos em cima da mesa, os cotovelos dela ficaram engordurados.
engordurados de tanta sujeira que tinha naquele restaurante e eu orgulhoso que tinha encontrado um restaurante barato. E aí naquele dia ela falou para mim, Bruno, para você conseguir coisas melhores, você precisa começar a agir de forma condizente. Então é melhor que você faça a sua refeição em casa, economizando o máximo que você dá, mas colocando dignidade, colocando um ponto de atração mais elevado para que você possa cada vez mais atrair coisas nesse sentido. Não é que você tem que se comportar de um jeito que você ainda não conquistou, mas se você quer realmente coisas incríveis, coisas mais elevadas, você precisa agir condizente. E naquela minha situação, como eu só pensava em economizar e eu só pensava em dinheiro e eu só pensava que eu tinha que fazer um jeito para o meu dinheiro render, eu só me preocupava em pagar pouco. E como eu estava na vibração de só querer pagar pouco, de só querer economizar, eu atraía para a minha vida mais situações da mesma vibração que me obrigavam a querer economizar, querer economizar. E eu me lembro que eu coloquei como meta, e é este o tema de casa que eu quero te dar, almoçar num lugar muito bom uma vez por mês. Então o que eu comecei a fazer? Economizar na casa de R$2 por dia, para que um dia no mês eu fosse almoçar num lugar muito bom. Porque na época, com R$60, eu poderia almoçar num lugar muito bom na cidade em que eu morava. E aí naquele dia eu tinha que realmente entrar naquele sentimento e almoçar despreocupadamente. Por quê? Porque quando eu fazia isso, eu ativava uma vibração de merecer aquele lugar, de me sentir bem num restaurante de que pessoas mais bem-sucedidas almoçavam. Agora, a regra disso é você se organizar financeiramente para ir almoçar uma vez por mês num restaurante, ou pode ser janta também, num restaurante muito bom, mas quando você chegar lá, você não pode sentir dor de gastar aquele dinheiro, tá certo? E quando eu comecei a fazer aquilo religiosamente uma vez por mês, uma coisa incrível aconteceu. Eu comecei a fazer 2 vezes por mês. E depois eu comecei a fazer 3 vezes por mês, naturalmente. Não ostente, você não precisa ostentar, mas você precisa viver uma vibração pelo menos uma vez no mês ou 2 vezes no mês, além daquilo que você está acostumado. E é claro que o tempo foi passando e aquilo virou uma realidade para mim. Então eu espero que você entenda que quanto mais a gente fica se preocupando com o dinheiro, contando migalha, a gente atrai mais dessa vibração de contar migalha. Pensa nisso e segue a sua integridade e entenda que quanto mais pessoas prósperas no mundo, mais o mundo tem condições de ser melhor. É isso, até a próxima.